No final da manhã de 7 de abril de 2018, o ex-presidente Lula fez em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC seu último discurso antes de se apresentar à Polícia Federal por força do mandado de prisão expedido pelo então juiz Sérgio Moro. Em quase uma hora de fala, o petista citou várias vezes o nome do nosso convidado de hoje. Na ocasião, se referiu a ele com especial apreço político. Disse, por exemplo, isso aqui, ó. E eu tenho dito todo o discurso, não adiantam tentar evitar que eu ande por esse país, porque tem milhões e milhões de Lula, de Bolo, de Manuela, de Dilma Rousseff para andar por mim. Naquele discurso, a maior deferência a Guilherme Boulos foi quando o ex-presidente destacou nas palavras dele a juventude e a seriedade do jovem líder do movimento dos trabalhadores sem teto. Ele endereçou um misto de elogio e aconselhamento, abre aspas. Você tem futuro, meu irmão, é só não desistir nunca, fecha aspas. Passado quase um ano e meio daquele sábado, Lula segue preso, emparedado aí por processos penais e 2 condenações. E o ex-candidato à presidência, Guilherme Boulos, segue em sua caminhada. Caminhada que nessa manhã o trouxe até esse programa, é o Morning Show. Boulos, eu queria dar os bom dias, o bom dia para você, agradecer sua presença aqui. Importante esse nosso diálogo em prol da pluralidade, como te disse ali antes da gente entrar no ar. Seja bem-vindo. Obrigado, Edgar. Bom dia a você, bom dia a toda a bancada e bom dia quem está nos ouvindo no rádio, nos assistindo no YouTube. Boa, ao longo dessa entrevista, a gente vai poder, Boulos, ter oportunidade de tratar aí de uma série de temas, mas eu quero começar aí com uma questão ligada a essa fala exatamente que a gente viu aí no vídeo do ex-presidente. Ele diz que você, entre outros, continuariam andando por ele. A pergunta é, a devoção de boa parte da esquerda pelo Lula não acaba minando as possibilidades de uma renovação dentro desse espectro político? Não existe essa tal da Lulo-dependência que atrapalha, na verdade, mais atrapalha do que ajuda a renovação da esquerda? Olha, Edgar, primeiro, o Lula é a maior liderança política do Brasil, né? Alguém que construiu a sua trajetória como uma liderança sindical, como uma liderança popular, foi presidente da República, que saiu melhor avaliado da história da nova República, desde quando se faz pesquisa. Então é natural que a figura dele tenha um peso e tenha uma expressão. Agora, nós não podemos confundir o peso dessa figura e também a injustiça que tem sofrido por um processo judicial, do meu ponto de vista, armado. E, aliás, as mensagens que o Intercept tem divulgado têm mostrado a cada dia mais o conluio. Nós não podemos confundir isso com uma ideia de que o futuro tem que ser a repetição do passado. Eu, particularmente, acho que os governos do PT, nos seus 13 anos, tiveram méritos importantes. Méritos em políticas sociais, em programas sociais, em melhorar a vida dos mais pobres, no combate à fome, né? Do meu ponto de vista, até do crescimento econômico e a aprovação que teve na sociedade, isso foi importante. Mas também tiveram erros, né? O futuro que uma esquerda precisa propor ao povo brasileiro não pode ser a repetição do passado, não pode ser só olhar para o espelho retrovisor. Tem que ser reconhecer os acertos que tiveram, mas ao mesmo tempo apontar os limites que tiveram. Queria citar alguns deles aqui do meu ponto de vista. Primeiro, acho que um dos erros dos governos do PT foi não ter feito uma reforma política, né? Optaram por governar com os mesmos de sempre, com as mesmas oligarquias que sempre controlaram o Estado brasileiro e que seguem controlando, né? Seguem controlando as mesmas. O mesmo toma lá da cá que nós vimos agora no Congresso na aprovação da reforma da Previdência, com 40 milhões de emenda para cada deputado, né? O mesmo centrão mandando no parlamento e chantageando quem quer que esteja no governo, trocando cargo por voto no parlamento, como a gente viu agora de novo. Bolsonaro prometeu mudar a política, fazer de outro jeito. Estamos vendo que para aprovar o filho dele como embaixador, esse escárnio, né, tá entregando o cargo para uma série de senadores, foi noticiado agora essa semana. O PT teve a oportunidade, no meu ponto de vista, de propor uma reforma política, né? Não fez, né? Faltou também um enfrentamento mais decidido e mais duro em relação ao mercado financeiro, ao oligopólio dos bancos no Brasil. É impressionante, nós somos uma república dos bancos. Aqui banco faz o que quer.
Quem está nos ouvindo provavelmente tem uma dívida de juro do cartão de crédito. E é notório que os bancos mais prosperaram durante os governos petistas. Também porque foi o período que o Brasil teve maior crescimento econômico desde o fim da ditadura. A média de crescimento no governo Lula foi 4% ao ano. Mas também porque não houve um enfrentamento a eles, aos juros absurdos. Olha, 287%, Paulinha, o juro do rotativo do cartão de crédito no Brasil. Nos Estados Unidos é 17%. No Chile é 22%. Na Rússia é 28%. Não tem nada que se compare ao juro do cartão. Ô, Boulos, mas peraí, volta ao cerne da minha pergunta aqui. Por que o Lula sempre dificultou, se é que posso usar esse termo, a aparição de alguma outra liderança dentro do próprio partido? Por que, na tua visão, ele não detectou que isso seria imprescindível para que o partido aí sim andasse com as próprias pernas, e ele não precisasse talvez ter dito isso a você, nesse discurso ao qual me referi ali, que você e outros quadros da esquerda andariam pelas ideias dele? Por que você acha que houve essa resistência? Porque é notório que houve uma tentativa de manter um status quo dentro das lideranças do partido, que sempre giraram em torno da figura dele. Mas, Edgar, olha, sucessão na história não se faz pedindo licença. As pessoas se afirmam. Você querer que exigir, olha, a esquerda não se renovou porque o Lula não deixou, do meu ponto de vista, essa não é uma avaliação correta. Assim, os processos de renovação, as pessoas têm que se afirmar e têm que se construir. Novas lideranças se constroem. Não é? Quando o Lula se afirmou como liderança nos anos 80, a principal liderança da esquerda era o Leonel Brizola. O Lula não pediu licença para ele. O Lula concorreu contra o Brizola em 89, inclusive. Não é? Então, eu acho que jogar isso nas costas do Lula, você está impedindo a renovação da esquerda, eu não acho correto. Eu acho que a esquerda sim precisa se renovar. Mas você não acha que a esquerda está um pouco dependente da imagem do Lula? Aliás, você não acha que tanto você, quanto a Manuela, quanto todos os outros candidatos de esquerda, saem candidatos à sombra do Lula? De algum modo, sim, Fifi. Você não tinha que romper com isso? Deixa eu lhe dizer, assim, a sombra no sentido do tamanho da liderança do Lula, e aí não é só para a esquerda. A eleição de 2018 se deu à sombra do Lula também. Era o bode na sala que ninguém tocava, porque foi tirado do processo eleitoral, liderando todas as pesquisas, porque hoje é um preso político no país. Então é evidente que isso paute a esquerda, que paute a política brasileira. Enquanto ele continuar preso por um processo armado, é natural que esse tema continue na agenda da esquerda brasileira. Não tem como a gente ignorar, jogar de lado. Agora, repito, isso não quer dizer que a esquerda não tenha o dever e a responsabilidade de se renovar colocando outras agendas. Vou citar uma delas aqui que eu acho fundamental. Eu citei a da reforma política, citei do enfrentamento aos bancos, mas outra é o debate do modelo de desenvolvimento. Isso está chegando a um limite. O planeta está sendo destruído. Nós vemos assim, o absurdo que é ter um presidente da República que nos faz passar vergonha internacionalmente, dizendo que o problema para desenvolvimento sustentável é fazer cocô um dia sim, um dia não. Sabe, enquanto isso, matando indígena, liberando mais de 290 agrotóxicos no ano, e o planeta não vai segurar. Tá envenenando a nossa comida, contaminando a água. O Brasil não pode ser a fazenda da China, ou agora a fazenda da União Europeia, exportando só soja. O Brasil passou por um processo, e os governos do PT, de algum modo, também não enfrentaram isso, de reprimarização. A nossa pauta exportadora hoje é mais primária de agronegócio e minério do que era nos anos 80. Nós precisamos pensar um modelo de desenvolvimento que não seja predatório, que não produza novas tragédias como Mariana e Brumadinho, que não envenene a comida, que não mate indígena e quilombola, que não destrua a Amazônia, como tem sido feito, que não acabe com o meio ambiente. E a esquerda tem a responsabilidade de pensar um outro modelo de desenvolvimento para o Guilherme, eu posso fazer uma perguntinha rapidinho? O Boulos falou aqui sobre essas questões que o PT poderia ter abordado enquanto estava no poder e que não o fez e tal. Agora, o que ficou para muita gente, eu acho que foi muito da motivação de algumas pessoas até votarem no Bolsonaro nessas eleições, foi a questão da corrupção. A corrupção colou no PT. E o PT é a esquerda que o Brasil conhece, a esquerda que esteve no poder. O que você pensa sobre isso?
Olha, Só complementando, só para que a gente fique claro, talvez Paulinha me corrija se eu estiver errado, mas está fazendo uma referência à detecção muito clara de um projeto de poder e de o que deixou ser feito para atingir esse projeto de poder, né? Imagino que seja referência a isso. Gente, toda a Lava Jato, todo esse processo, Petrobras, várias coisas flagrantes aí que colaram a palavra corrupção ao governo do PT. E isso fez muita gente ser contra o PT, talvez nem a favor do Bolsonaro, mas contra o PT. Vamos tirar o PT do poder. Claro. O PT é corrupto. O que é que você pensa sobre isso? Paulinha, eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Né? Assim, você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras, né? Durante os governos do PT. Né? Agora, essa narrativa que foi construída de que o PT é o partido da corrupção é uma narrativa falsa. Porque os mecanismos de corrupção que existiram nos governos do PT são os mecanismos de corrupção do Estado brasileiro. São estruturais. E eles não se resolvem com qualquer tipo de discurso fácil e de demonização, como nós estamos vendo agora. Venceu o discurso dizendo que ia tirar o PT e acabar com a corrupção. Acabou a corrupção no Brasil nesses 7 meses? Né? Laranjal do PSL, Queiroz, governo envolvido com milícia, compra de voto com emenda parlamentar para a reforma da Previdência. Esse é o modus operandi do Estado brasileiro. Que só muda com uma profunda reforma política que acabe com o financiamento privado de campanha eleitoral. Aí está a raiz da corrupção. O que acabou foi o empresarial, mas não o privado. O cara não pode mais pagar com o CNPJ, ele banca a campanha com o CPF. O dono do Itaú, o dono do Bradesco e tal. Acabe com esse financiamento privado, por quê? Porque todo mundo sabe, financia a campanha eleitoral, isso é um investimento, não é uma doação. Depois recebe com contrato em estatal, recebe com favorecimento em legislação, recebe com favorecimento em MP. É assim que o Estado brasileiro funciona. A porta giratória, que pouca gente fala, tem um banqueiro comandando o Ministério da Economia. Ele vai favorecer quem? Ter um fazendeiro ou uma fazendeira comandando o Ministério da Agricultura. É os sem terra, os indígenas que ele vai olhar? Não, né? Ter um cara dos planos de saúde comandando o Ministério da Saúde. Será que ele vai estar preocupado com o SUS? Não acredito. Então, essa estrutura corrupta do Estado brasileiro, o PT, lamentavelmente, perdeu a oportunidade de combatê-la e acabou reproduzindo. Mas dizer que a corrupção é do PT é ignorar, não é, a compra de voto da reeleição do Fernando Henrique, a privataria, o que é o Temer e o que já está sendo o governo Bolsonaro. O discurso udenista, né, que fica só no moralismo em relação à corrupção, mas que não pega as causas, que é a apropriação do público pelo privado, que é o sequestro do Estado brasileiro pelas grandes corporações. Esse discurso é fácil, pode servir para ganhar uma eleição, pode servir para mudar os humores na sociedade, mas não combate a corrupção de verdade. Guilherme, você falou em financiamento público de campanha e em SUS, né, na tua explanação. E é curioso, porque eu ia justamente perguntar sobre as regras eleitorais, né? A sua campanha ela custou aproximadamente 6 milhões e meio de reais, né? Portanto, 4 milhões a mais do que a campanha do vencedor, do Jair Bolsonaro, que inclusive foi uma campanha de 2 turnos. Na minha visão, que eu não tive como liberal, disparo de WhatsApp de empresa privada, como se isso for TSE comprovado na diagnosticou, justiça, né? vou coadunar contigo, mas ainda não é o caso. Na minha visão, como liberal, como conservador, a sua campanha milionária ela não teria problema nenhum se ela fosse bancada com o seu dinheiro ou dos seus colaboradores, mas não é o caso, né? Dos quase 6 milhões e meio que eu falei, só 120 mil vieram de crowdfunding, né, da vaquinha, e apenas 90 mil reais vieram de doações de pessoa física, o que me surpreendeu muito, porque a gente sabe do amplo apoio que você tem de artistas globais, né, da tal da lacrosfera do Projaquistão, e ninguém doa nada. Mas enfim, 6 milhões de reais da sua campanha, portanto 96% das verbas vieram do fundo eleitoral, portanto dinheiro público do pagador de impostos. E agora, parlamentares oportunistas querem aumentar esse fundo eleitoral de 1,7 bilhão, que era o valor de 2018, para 3,7 bilhões, que é o valor projetado para 2020. Já que você falou do SUS, né, 3,7 bilhões de reais é dinheiro suficiente para tratar 80% dos casos de câncer no SUS. Então eu queria saber, na verdade, já ficou claro que você é a favor do financiamento público de partidos e campanhas, mas eu queria saber se você é a favor desse aumento que tá para ser votado do fundo eleitoral. Vamos por partes, Caio.
primeiro, né, a campanha do Jair Bolsonaro custou muito mais do que a minha. Né? Aliás, você tem notas, provas concretas, que lamentavelmente aqui fica um apelo ao TSE que leve adiante a investigação que está protocolada lá desde o processo eleitoral. Tem notas, um único disparo pago pela Havan foi de 8 milhões de reais. Só um disparo, foram vários de várias empresas, né? Custou mais que a minha campanha inteira do Jair Bolsonaro. Agora, em relação a... Você fez uma brincadeira aí em relação a artistas que apoiam tal, só de fazer uma correção, talvez na campanha... nós não pedimos, aliás, esse apoio financeiro, apoiaram de outras formas, mas fazer aqui um reconhecimento público ao Caetano Veloso, meu amigo e artista admirável, que recentemente doou o cachê de um show para uma campanha de arrecadação de alimentos desenvolvida pelo Movimento Sem Teto, doou o cachê integral de um show que fez aqui em São Paulo. Então ajudam, né? Agora, sobre a ampliação do fundo eleitoral, eu sou contra, Caio. Eu sou a favor e o PSOL também é contra, você vai ter a oportunidade de ver no momento que isso for a plenário na votação. Por quê? E parabenizo toda a bancada por isso. Claro, porque eu acho inaceitável num país que tem um nível de desigualdade, de pobreza que nós temos, um nível de precariedade no serviço público, que você discuta ampliação de verba para um processo eleitoral que já é extremamente caro. Mas a manutenção vocês defendem, do 1,7 bilhão. Nós somos a favor, aliás, de um fundo menor do que esse, né, de uma redução do fundo. Nós somos a favor de um fundo público por quê? Né? Porque as campanhas serão financiadas de toda forma. Se não forem pelo público, serão pelo privado. Né? E sendo pelo privado, isso significa, como sempre significou na história brasileira, a captura dos eleitos pelos interesses privados que financiaram. Isso vai gerar um prejuízo ao erário público muito maior do que um financiamento público de campanha. Agora, esse financiamento tem que ser módico, esse financiamento não pode ser... tem que ser proporcional às necessidades do país. E tem muita verba aí para ser remanejada, né? Porque você está falando de fundo eleitoral, mas tem o fundo partidário também, que é um absurdo, claro. Que legendas são criadas aos borbotões simplesmente para orbitar, para virar como um satélite dos partidos maiores, e de que nada prestam e de que muitas vezes nem tem diferença ideológica nenhuma. Ali. É só uma formalidade para captar mais dinheiro e onerar mais ainda o Estado. Eu imagino aqui, observando as falas de vocês, que esse dinheiro seria totalmente contornável diante do que do que o Estado já gasta com isso. Quer dizer, você remanejar esse dinheiro de fundo partidário com verba eleitoral, você talvez tenha aí uma decisão saudável no sentido de tirar dos cofres públicos dinheiro para abastecer aí as legendas em eventuais campanhas e tudo mais. Quer dizer, é só uma questão de administração para um governo que se vangloria tanto de prezar pela gestão, né, da coisa pública. Vini, você, vai lá. Vamos lá, Guilherme, eu queria te fazer uma pergunta com relação à tua atuação como liderança de Movimento Sem Terra. E eu acho que, até na minha avaliação, foi algo que te prejudicou durante a eleição, porque muitos candidatos quiseram te associar ao fato de ser um invasor. Isso rolou muito, né, durante os embates com outros candidatos, e é uma imagem que se tem muito pelo Brasil, porque eu acho que falta um esclarecimento maior até de como que é feito, de como que atua esses movimentos. Nós tivemos recentemente, por exemplo, a Justiça tornando réus algumas pessoas que exerciam esses cargos de liderança naquele prédio no centro de São Paulo, no Hilton Paz de Almeida, que acabou pegando fogo, e a gente ficou sabendo ali de casos em que eles extorquiam as pessoas a pagar uma tarifa para poder se hospedar lá, a votar em determinados partidos políticos, se falou até no PT na época. Como que é feita de fato essa atuação dos movimentos sem terras, e como que você se vê sendo associado a esse tipo de termo, né, no caso de invasão? Vamos lá, Vinícius. Primeiro, agradecer a tua pergunta, porque eu acho que é importante a gente ter a oportunidade de esclarecer os ouvintes sobre um tema que é tão fundamental. Né? Assim, me espanta, uma das coisas que me espanta é que o preconceito que se tem com a luta por moradia no Brasil é uma coisa assustadora. Eu pude ver isso no processo eleitoral. É invasor, é vagabundo, não quer trabalhar como eu trabalhei para poder pagar a sua casa. E esse preconceito não vem só de quem tem muito, às vezes vem do cara que está pagando aluguel também. É um preconceito que se espalhou na sociedade brasileira, logo num país que tem 7.700.000 famílias sem casa em pleno século XXI.
Numa cidade como São Paulo, que aumentou em 66% o número de moradores de rua. Nós estamos com 105 mil. Andar por São Paulo, quem anda está vendo esse aumento expresso. Aliás, teve um caso, queria comentar antes de entrar na tua resposta, que me marcou muito, não sei se vocês chegaram a ouvir ou noticiar aqui, que foi uma secretária de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, que fez uma das frases mais grotescas, e olha que esse ano a competição é dura de frases grotescas de autoridade pública no Brasil, mas a dela foi a seguinte: nós temos que acabar com o morador de rua porque as pessoas não estão conseguindo mais ir passear numa praça, levar seus filhos e seus animais, porque tem gente que se acha no direito de morar na rua. Olha o nível. Pessoas que perderam completamente a empatia de olhar um ser humano jogado numa sarjeta, sem ter onde dormir, morrendo de frio, como vários morreram nesse inverno aqui em São Paulo, né? Porque não trata mais como gente, trata como subgente. Né? O que o movimento social faz? Um movimento como o MTST. O MTST busca organizar essas milhões de pessoas que não têm acesso a uma moradia digna, que é um direito, que está na Constituição, e não têm acesso não é porque não trabalham. Trabalham e muito. É porque no Brasil, trabalhar não basta para ter uma casa. Eu participei da entrega das chaves de um condomínio em Santo André, construído pelo MTST, gerido pelo MTST, agora em março. E um senhor, de 70 anos de idade, seu Walter, quando eu entreguei a chave para ele, 70 anos, ele me disse: Boulos, é a primeira vez que eu tenho uma casa na minha vida. Trabalha desde os 13 anos. Trabalhou como catador, trabalhou na construção civil, trabalhou com tudo. O cara foi ter a primeira casa dele aos 70 porque lutou com o movimento social, cara. Sim. Vocês cobram o aluguel dessas pessoas? Não, o MTST jamais cobrou R$1 de quem quer que seja. E, aliás, todo jornalista sério, né, reconhece isso. Vocês estavam ligados a essas pessoas que foram presas e estavam sendo processadas? Não, mas deixa eu vou chegar lá, Fefito. Deixa eu só fazer o raciocínio como um todo, porque eu acho que esse é um ponto especialmente importante. Eu vou chegar nesse ponto exatamente. Olha... Pedir pra você ser breve, que a gente já está chegando na hora do intervalo, Boulos, tá bom. por favor. Então, sim, mas para pegar no movimento, as pessoas que ocupam, ninguém ocupa porque quer. As pessoas ocupam por falta de alternativa. Porque todo final do mês tem que escolher entre pagar aluguel e comprar o leite da criança. Essa é a realidade de muita gente no Brasil. Né? E por isso se organizam no movimento. E ninguém invade a casa de ninguém. O MTST nunca invadiu a casa de quem quer que seja. Isso é ridículo. Que agora o Brasil faz política com meme. E meme vira realidade. Então o meme é mais engraçado, resume, e todo mundo passa a repetir. O MTST ocupa grandes imóveis que estão abandonados, devendo imposto, de proprietários que deixam vazios por anos, aliás, de forma ilegal, porque não cumprem a função social da propriedade, como diz a Constituição e o Estatuto da Cidade que tem que fazer. Isso é um ponto. Sobre cobrança de aluguel, de dinheiro e tal. O MTST jamais cobrou R$1 de quem quer que seja. O jornalista que foi dizer isso, inclusive, se eu não me engano... não, foi na Veja, não foi aqui na PAN, o seu Augusto Nunes, foi dizer isso, eu processei, já foi condenado em segunda instância a me pagar R$20 mil. Tô esperando, viu, Augusto? Deixa de ser caloteiro e paga logo. Agora, isso não é realidade. Né? Existe o quê? Como naquele caso do prédio que caiu no Largo do Paissandu após o incêndio. Existe gente que se aproveita do movimento social, né, para... em nome da bandeira de um movimento social, fazer crime, cobrar. Por todos os indícios que a gente tem, naquele caso, houve sacanagem. Se há uma sacanagem, você tem que pegar, individualizar, porque ninguém pode fazer justiça criminal por atacado, não é? Isso não existe. Individualizar e punir. Agora, o que está se fazendo nesse caso? Inclusive um espetáculo. Pegando gente que não tem nada a ver com a paçoca, por exemplo, a Preta Ferreira, que é uma liderança séria de movimento de moradia daqui do centro de São Paulo, está presa há mais de um mês. Porque ligaram ela a um processo que não existe. Então, se tem sacanagem, tem que pegar. Agora, eu tenho certeza que, da mesma forma que tem oportunista que se infiltra no movimento social, tem em todo canto. E tem muito mais oportunista por metro quadrado no Congresso Nacional em Brasília do que em qualquer ocupação que você possa encontrar. Estamos de volta aqui no Morning Show, hoje recebendo o nosso convidado Guilherme Boulos, que é coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, militante da Frente Povo Sem Medo e ex-candidato à presidência. Ô Boulos,
Você deu uma esquentada aí no final do último bloco aqui. Vamos seguir em frente na nossa pauta aqui. Eu quero falar com você agora. Está em curso nesse momento no país um embate de narrativas em torno aí do que se convencionou chamar de vaza-jato. Qual é a tua narrativa? Qual é o teu entendimento a respeito dessas conversas, desses diálogos entre procuradores e o juiz Sérgio Moro? O que você pensa a esse respeito? Olha, eu não tenho a menor dúvida que, vendo os diálogos, e até aqui ninguém negou a autenticidade deles. Nem o Moro, e nem o Dallagnol. Ao contrário, todas as vezes que se posicionou sobre mérito, subentendia que, de fato, tinha falado aquilo. Por exemplo, quando pediu desculpas para o MBL por ter chamado de tonto. Né? Foi um exemplo disso. Ou quando agora falou da palestra que tinha sonegado e tal, não tinha declarado para o fisco. Agora, os diálogos, né, demonstram um conluio inaceitável entre juiz e acusação. Juiz Edgar tem que julgar. Juiz não pode ser o amiguinho da acusação nem o amiguinho da defesa. O papel num judiciário que possa ter credibilidade e isenção é ter um juiz com independência para julgar. E o que demonstra o nível de diálogo entre o Moro e a Procuradoria de Curitiba é um comprometimento. E olha, o Código de Processo Penal é claro, né? Se há este comprometimento, se há conluio e participação direta, combinação de termos, como os diálogos mostram, de juiz com acusação, isso é nulidade do processo, né? Então, os diálogos revelados pelo Intercept, né? E aí a forma como foram obtidos, foi por hackeamento, a Polícia Federal está investigando, prendeu o cara. Agora, a última pessoa que tem condição de falar sobre isso chama-se juiz Sérgio Moro. Mas como é que você reage agora ao fato de que, por exemplo, nomes também envolvidos nessa operação, como Eduardo Cunha, o próprio Sérgio Cabral, você defende a soltura dessas pessoas? Porque é sempre um argumento, é sempre um questionamento que vem na sequência com quem pensa que um juiz deve ser imparcial e isso pode gerar uma anulação de um processo, especificamente falando aí do presidente Lula. Como é que faz com os outros? É que ficou muito claro nos diálogos que o Lula tinha uma centralidade para eles, né? O ataque à defesa, a defesa está fazendo o seu showzinho. Ele não estava falando da defesa do Sérgio Cabral, nem da do Cunha, ele estava falando da do Lula. Né? O Lula tinha um centro nessa articulação da Procuradoria com o Moro, e esse centro era tirá-lo do processo eleitoral, como ficou claro depois, quando o Moro vira ministro do Bolsonaro. Agora, existem casos e casos. Existem casos com provas, existem casos sem provas. No caso do Cunha, você tem extrato. Você tem prova material, extrato de conta dele na Suíça. No caso do Sérgio Cabral, a mesma coisa. As joias, os extratos, né? Então, são processos que não dá para colocar no mesmo balaio. Mas o Caio sempre fala aqui que em caso de corrupção é muito difícil de se produzir provas. Se você falou em joia também, no caso do Lula tem pedalinho personalizado, roupa de cama, adega, tailor-made, mas enfim, a gente já tratou isso muito aqui com o ouvinte da PAN, inclusive sobre o episódio da Vaza Jato, não vou contraditá-lo, como o Edgar bem colocou, aqui a gente preza pela pluralidade de ideias, não quero consumir muito do teu tempo, mas vamos concordar que a Vaza Jato é absolutamente irrelevante para sua militância pró-Lula livre, porque você já defendia isso bem antes do vazamento das supostas mensagens pelo Intercept. Ela só reforçou o argumento que a gente já defendia. Eu queria fazer uma pergunta mais abstrata para você, na verdade, sobre um país hipotético, país de faz de conta, tá? Nesse país, as últimas eleições elas foram comprovadamente fraudadas. Os líderes da oposição são perseguidos políticos, eles estão encarcerados, exilados, alguns torturados, alguns mortos, inclusive. Há opositores presos sem julgamento. A ONU visitou esse país e apurou que em uma semana esse ano, mais de 26 pessoas foram mortas por forças oficiais e milícias pró-governo ao protestarem nas ruas. 850 pessoas nesse país imaginário foram encarceradas. Nesse país, o mesmo governo está governando desde os anos 90. Nesse país, o governo ele destituiu... Só uma pergunta, nesse país esse governo foi eleito ou não? Nesse país, o governo destituiu e substituiu o poder legislativo eleito. Nesse país, o presidente cooptou o poder judiciário e as forças armadas. A população desse país hipotético, ela não consegue reagir porque ela está desarmada, ela está passando fome, enfrentando crise na saúde, né? Teve epidemia de sarampo, de tuberculose, de pneumonia e por aí vai. Desse país hipotético,
no mundo do faz de conta, que não existe, mais de 4 milhões de pessoas já fugiram como refugiados, né? Então, resumindo o cenário desse país hipotético, que pode ter tido eleições, talvez num passado muito remoto. As eleições recentes são fraudadas, a oposição é perseguida, os presos são os presos políticos, você tem julgamento de exceção, morte de manifestante, destituição do poder legislativo, aparelhamento do judiciário e das Forças Armadas e crise humanitária. Então a minha pergunta para você é a seguinte, Boulos, esse país hipotético pode ser considerado uma democracia? Caio, eu vou lhe responder com uma outra pergunta. Vamos também partir agora para um momento imaginação do programa e vamos imaginar um outro país. Solta a vinheta, Eu já tô Edgar. perdido aqui, viu? Peraí. Eu não sei mais o que tá acontecendo. Um país, eu quero te propor uma imaginação de um outro país. Esse país é esse. Um país em que é hipotético, hein? Escutem bem, ouvintes, hipotético, não existe. Em que uma presidente da República foi eleita democraticamente. Em que o principal opositor dela na campanha, não é, que nem menino mimado, no dia seguinte diz que não reconhece os resultados e pede recontagem. Que a partir disso, mesmo ela tendo sido eleita democraticamente, 2 meses depois, começam a surgir manifestações de uma série de grupos, alguns com financiamento internacional dos irmãos Koch, pedindo a saída dessa presidenta. Que uma pessoa comprovadamente corrupta, como presidente do Congresso Nacional desse país hipotético, conduz um processo de derrubada dessa presidenta contra as leis desse país hipotético, porque nesse país hipotético tinha uma Constituição que dizia que uma presidenta só poderia ser derrubada com crime de responsabilidade. Neste país hipotético, inventam pedaladas fiscais e derrubam essa presidenta, botando um vice que era nomeadamente corrupto. Ele assume com apoio daqueles mesmos movimentos que diziam ser contra a corrupção e que acusavam essa presidente hipotética de ser corrupta, mesmo que nunca tenha se comprovado nada contra ela. A pergunta. Aí, vai chegar próximo da eleição seguinte e uma outra pessoa do partido dessa presidente está liderando as pesquisas com chance de ganhar no primeiro turno e ele é preso por um processo que depois se mostra profundamente viciado. Aí entra um candidato, como presidente eleito após isso, com disparos de WhatsApp pagos, né, por empresas privadas ilegalmente, e o juiz que condenou aquele que liderava as pesquisas vira ministro deste presidente. Neste país hipotético, Caio, você consideraria esses processos dentro da normalidade democrática? Vai ser uma delícia responder a sua pergunta, mas eu tenho a prerrogativa, não só por ser o entrevistador, como por ter feito a pergunta primeiro, de me reservar o direito de só responder quando você responder. No país hipotético que eu descrevi para você antes, ele pode ser considerado uma democracia, sim ou não? Olha, você não, obviamente, assim como eu, não descrevemos países hipotéticos. Você descreveu a sua versão sobre o que ocorre na Venezuela. Eu identificar. A sua versão, sim, eu conheço a sua versão e a versão das da pessoas ONU, de direita. a versão do Human Rights Watch, Olha, a versão de todas vamos as falar da agências de versão da direitos ONU sobre a humanos. prisão do Lula e da... Você concorda também ou a ONU só vale para citar por um momento? Não, aqui é muito diferente. Agora A vamos lá. ONU não é uma agência ligada à ONU. Mas deixa eu vou responder a tua questão sobre qual é a minha opinião sobre o processo da Venezuela, que eu acho que é isso que você quis saber. É uma democracia, é uma pergunta de sim ou não, né? Não é, porque a vida não é pão, queijo. Nesse caso porque quando você a tem tua preso pergunta político... também pode ser de sim ou não. Se você me responder com sim ou não, agora, a questão da Venezuela é a seguinte. Venezuela é um país que tem uma dependência crônica, tem a chamada doença holandesa, tem uma dependência crônica do petróleo. 97% de todas as exportações da Venezuela, de todo o recurso que entra da Venezuela, vem do petróleo. Boulos, não E existe o crise governo- econômica o que governo- justifique prisão, Calma, tortura eu vou de chegar lá. Eu também acho que não, Caio. Eu também acho que não. Eu concordo contigo. Isso não E eu pode ser tenho, considerado calma, democracia. E eu não tenho compromisso com o erro de ninguém. Eu não apoio o governo Maduro. Abandona essa narrativa, Eu não você é tão mais apoio o inteligente governo que isso. Maduro nas suas atitudes antidemocráticas que toma. Não apoio. Agora, eu também não apoio... É parcialmente ditador, ditador, ele é meio grave. Eu não apoio uma invasão norte-americana como solução.
Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? O que tem a ver que é exatamente O isso que fato está dele sendo ser proposto ditador, pelos o fato Estados dele ser Unidos. ditador ou não é isso que implica está sendo proposto pelos Estados Unidos. Não, mas isso Uma não muda o invasão cenário militar. do venezuelano. Eu Mas perguntei o diagnóstico a Venezuela, político. É uma ditadura ou O não povo venezuelano tem que decidir os caminhos da Venezuela. Na Imagina, Venezuela você qual teve... povo? O que saiu, os 4 milhões de refugiados, ou os que ficaram lá passando fome? Uma degradação democrática na Venezuela, né? Que vem de onde? O processo da própria Assembleia Constituinte, da forma como foi eleita, se sobrepondo à Assembleia onde o governo tinha minoria, que vem de um processo de radicalização das manifestações de rua, nos quais não se pode também, de uma maneira hipócrita, né, isentar de responsabilidade uma oposição que queima alimentos, uma oposição que mata gente, não sei qual, uma oposição que se autoproclama presidente da República da maneira mais ridícula possível, né? Se criou um conflito ali que nada do que vem é bom. E o que eu quero apresentar em relação a isso é que a solução para a crise venezuelana será dada pelo povo da Venezuela. Não será dada pelo exército norte-americano, não será dada por autoproclamação, muito menos pelo Jair Bolsonaro. Como que eles podem se organizar se as eleições são fraudadas e se quando eles vão às ruas eles correm risco de vida? Olha, as eleições presidenciais na Venezuela, a última, foi reconhecida pelo Carter. Foi reconhecida por gente que não é insuspeita de bolivarianismo. E pelo sócio da Smartmatic. Foi... De quem? Da Smartmatic, a empresa responsável, falou que na contabilização oficial tinha 1 milhão de votos a mais. Cara, se você pegar o dono da empresa, Boulos, o Zapatero, se você pegar assim, observadores europeus que são contra o Maduro, né, e que reconheceram a legitimidade do processo eleitoral presidencial, sim, o questionamento que se tem é a Assembleia Constituinte se sobrepondo à Assembleia Nacional eleita que a oposição controlava. Esse sim. Agora, sim, ele destituiu o poder legislativo, capturou o poder judiciário e o poder militar. O questionamento sobre a eleição presidencial, outra coisa, vai ter eleição presidencial agora, né? A oposição tem que concorrer, aposto que ele vai ganhar. Aposto que ele vai ganhar. Aposto que ele vai ganhar. Voltando ao Brasil, Boulos, eu queria te propor duas coisas, na verdade. Eu quero te fazer uma pergunta e eu quero te fazer uma proposta. Depois eu quero que o Caio responda do país imaginário aí que eu quero te fazer essa proposta porque eu acho que é uma proposta... democracia, Boulos, graças a Deus. E só é uma democracia porque a gente tirou um projeto criminoso de poder que infelizmente você apoiava. Claro, claro. Um minuto, Caio. O do Bolsonaro é que é um projeto que não tem nenhuma ligação com milícia que você apoia. Boulos, eu quero te fazer uma pergunta e uma proposta. A minha pergunta, ela é bem objetiva. Eu quero saber se você vai sair candidato à Prefeitura de São Paulo nas próximas eleições. A minha proposta é, no bloco anterior, você citou um dos nossos colegas de trabalho aqui da Jovem Pan como caloteiro. Talvez isso não tenha sido executado na justiça, talvez você acabe processado por causa disso. Eu queria te dar a chance de se desculpar aqui, de voltar atrás ou de explicar melhor essa história. Fefito, vamos lá. Começo por essa do... Mesmo porque o Augusto não tá aqui, né? Pra se defender, exatamente. Pô, mas se todo mundo que foi citado aqui não tivesse aqui pra se defender, eu queria... Mas ele é da casa, a gente vai proteger ele até o fim, Boulos. O argumento do corporativismo jornalístico eu entendo. Agora, o argumento de que não tá aqui, vocês estão falando de um monte de gente que não tá aqui também. Ele não tá. Agora, verdade, vivo falando do Lula, ele tá preso. Né? Pois é, injustamente. Então, em relação ao caso do Augusto, Fefito, não pode deixar barato, né, Caio? Agora, em relação ao caso do Augusto, eu acho o seguinte, o Augusto não foi correto e leal nas críticas que fez e nos ataques que fez. Ele soltou mentiras, e a justiça reconheceu isso já em segunda instância. E isso me levou a usar o adjetivo de caloteiro, que talvez, se nós considerarmos estrito sensu juridicamente, não seja mais apropriado na medida em que a dívida ainda não foi executada. Eu vou poder chamá-lo de caloteiro se a dívida for executada e mesmo assim ele insistir em não pagar. Sobre a Prefeitura de São Paulo, em 2020, nesse momento não, Fefito, porque eu estou focado, e tenho feito isso desde o início do ano, em girar o país para ajudar a construir uma oposição mais forte a esse desgoverno do Bolsonaro. Eu fui para 15 estados no primeiro semestre, fiz uma série de atividades em universidades, em institutos federais, em periferias, com movimentos sociais, para dialogar com as pessoas sobre o que representa esse governo. O que eu tenho visto, inclusive, é que muita gente que votou no Bolsonaro, porque a esquerda tem um erro também, de dizer, votou no Bolsonaro, é fascista, é bolsominion, como se tivesse 57 milhões de fascistas no Brasil. Sim.
Felizmente não. Muita gente votou no Bolsonaro... Pelo voto da negação ali, que seja já falamos pelo aí. antipetismo, Sim. seja porque acreditou de verdade que o cara representasse algo contra tudo que tá aí, que ia mudar o Brasil, que ia acabar com a corrupção, né? Porque esperava que o cara fosse melhorar a vida dela, e as pessoas estão vendo que não, né? Mesmo quem votou, e aliás as pesquisas de aprovação dele como presidente mais rejeitado em início de mandato da história, né, mostram que muita gente que votou nele está percebendo que comprou gato por lebre. E nós temos que ter a capacidade de dialogar com essas pessoas. E é isso que eu estou tentando fazer nesse momento. Por exemplo, agora no segundo semestre, eu acho que tem um debate essencial a ser feito no Brasil, que é o debate da reforma tributária. O Congresso está pautando uma reforma tributária através da simplificação, seja pelo IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que eles estão chamando de IBS na Câmara, Imposto de Bens e Serviços. Essa seja... coisa da CP aí, que é uma CPMF... Que é o imposto que eles chamam de imposto único, que é que não é, mas um é, imposto né? sobre transações financeiras, que é parecido com o que era a CPMF, só que ninguém, até aqui, nem no projeto da Câmara, nem no projeto do governo, está discutindo o essencial. Que o sistema tributário brasileiro é um Robin Hood ao contrário, que tira dos de baixo e da classe média e não tira nada dos super ricos, ao contrário. Depois o Estado brasileiro jorra para esses super ricos com os juros exorbitantes da dívida pública e desonera esses super ricos. Nós temos 280 bilhões de reais, né, no orçamento da União, que deixaram de ser arrecadados por desonerações fiscais. Ô Bolo, mas aí vai entrar no diálogo, no debate que o seu partido pode travar ali no decorrer do implemento então, dessa reforma tributária que vai ser feita. Não, isso faz parte da política. Faz parte, mas eu acho que nós temos que debater isso com a sociedade brasileira. Isso não pode ficar na bolha do parlamento. Boulos. As pessoas têm que entender o que está em jogo. Deixa eu só perguntar, Vini, desculpa. O pobre e a classe média paga mais imposto que rico, que super rico e que banqueiro no Brasil. Isso precisa ser enfrentado. Você como professor também, eu queria trazer o assunto aqui para a questão da educação, né? O ministro da Educação, Abraham Weintraub, esteve aqui com a gente e disse que o seguinte: se Paulo Freire fosse bom, teria aí pelo menos mais um país além do Brasil usando o método dele. Foi essa observação que o Weintraub fez, com toda a característica de comunicação meio beligerante aí, meio patética, que ele até, vem né, imprimindo aí na sua maneira de se comunicar. A alfabetização de adultos e essa questão do Paulo Freire relacionada à alfabetização de adultos aí, né? Você resolveu dar aula em favelas, né? Como é que você avalia essa posição da pessoa que está à frente de um dos ministérios mais importantes, que é o da educação, no caso? Primeiro, vamos aqui falar o português claro. Eu assisti a entrevista aqui no Morning Show com o Weintraub e ele mentiu descaradamente, é um mentiroso, né? Vamos começar por aí. Desinformou. Por quê? Porque disse que nenhum país do mundo se adota o método Paulo Freire. Ora, podemos citar vários, mas vou citar um só, que é o que ele mais admira. Estados Unidos. A escola de ensino médio público melhor avaliada, ganhou o prêmio em 2014 como a melhor escola, né, de ensino médio dos Estados Unidos, no Massachusetts, usa método Paulo Freire. Pesquisar, dê um Google. Se não acredita, dê um Google. A Alemanha, né, para refugiados também. Na Alemanha está sendo usado e premiado para os refugiados o processo de alfabetização do Paulo Freire. Que eu tive a oportunidade de trabalhar e alfabetizei pessoas na favela do Flamengo, na zona norte de São Paulo, no fim dos anos 90, com o método Paulo Freire, e tive a oportunidade de ver a sua eficácia. E é referência também para treinamento de professores, né? Claro, assim, o Paulo Freire é ninguém menos que na área de humanidades, com o seu livro Pedagogia do Oprimido, o terceiro livro mais citado academicamente no mundo na área de humanidades. Aí vem o seu Weintraub, o cara que confunde Kafka com Kafta, o cara que grava um vídeo patético dentro do gabinete dele com guarda-chuva, né? O cara que erra a conta com bombom, né? Sabe, querer tratar Paulo Freire de uma maneira com desprezo, com a tentativa de humilhar, jocosa, ridicularizando, sabe? Além de mentir, esse cara não está à altura do MEC, né? O Ministério da Educação é muito maior do que um cidadão desqualificado como o Weintraub.
Olha, o Boulos. Uma honra. Uma honra. Eu gostaria de agradecer aqui a sua participação no Morning Show. Infelizmente, nosso tempo está mais do que estourado. Nossa, tem mais de 270 perguntas para serem feitas para ele ainda aqui hoje. Eu queria falar mais. Preciso finalizar, Boulos. Olha, eu acho muito importante a gente abrir espaço para a pluralidade, como disse no início do programa aqui, ouvir outros modelos de mundo, outras visões de mundo. E eu tenho certeza que independentemente de ser de uma frente partidária, de estar dentro de um espectro político, o ouvinte da Jovem Pan e o nosso espectador só tem a ganhar a partir da nossa conversa e a partir dela formar através da sua própria reflexão, a sua opinião. Obrigado, viu, Boulos? Eu que agradeço, Edgar, agradeço a toda a bancada aqui pela civilidade do nosso diálogo. Eu acho que é isso mesmo. Em tempos de barbárie, em tempos de tentar... enfim, com intolerância, tentar humilhar o interlocutor e não fazer um diálogo mais aprofundado, que busque, enfim, elaborar os problemas do Brasil, em tempos de presidente da República defendendo tortura, em tempos como esse, mais do que nunca, é importante a gente promover o diálogo e a diversidade.